Então vamos aqui para a lição 4 da gramática latina do Napoleão, onde veremos o ablativo e o acusativo, começando aqui pelo ablativo. Então, número 24. Já vimos que o que vem a ser adjunto adnominal restritivo, já vimos também o que vem a ser complemento do verbo, que seria então objeto direto, objeto indireto e predicativo. Vejamos agora o que vem a ser o adjunto adverbial. Então, número 25. Se a oração Pedro morreu de sentido perfeitamente completo, pois o verbo é intransitivo e, como tal, nenhum complemento pede, se a essa oração, Pedro morreu, acrescentarmos uma circunstância, por exemplo, aqui uma circunstância de lugar, né, dizendo Pedro morreu no rio. Esse complemento, no rio, ele constituirá um adjunto adverbial. O adjunto adverbial, pois, não é exigido pelo verbo. Você poderia dizer Pedro morreu e não dá essa circunstância. Mas, se você colocar essa circunstância, não exigida pelo verbo, você tem um adjunto adverbial. Os objetos diretos e indiretos e o predicativo são também complementos, mas são exigidos para a inteira compreensão do verbo. Então, como nós vimos lá, o objeto direto e o objeto indireto, na lição anterior, eles são, sim, exigidos pelo verbo. Não é o caso aqui do adjunto adverbial. O adjunto adverbial não é exigido pelo verbo, mas ele pode aparecer na oração. E nós temos aqui algumas espécies de adjuntos adverbiais. Nós temos o adjunto adverbial de lugar, por exemplo, estou na sala, né? Onde? Estou na sala. Donde? O avião vai sair do campo. Por onde? Então, vim pelo melhor caminho. Tempo, quando, né? No verão os corpos se distendem. Há quanto tempo? Somos assim desde crianças. Tem um modo, não peça com tanta insistência. É a companhia. Farei fortuna com meu irmão. Instrumento ou meio, comemos com garfo. Causa, quebrou-se por culpa do menino. E matéria, anel de ouro. Todos esses aqui são espécies de adjuntos adverbiais diferentes, né? De lugar, de tempo, de modo, companhia, instrumento ou meio, causa, matéria, etc. Esses e outros adjuntos adverbiais serão futuramente estudados um a um. Então, serão estudados em outras lições. Número 27. Existem outros tipos de adjuntos adverbiais, mas, em regra geral, podemos dizer o seguinte: o caso que em latim representa o adjunto adverbial é geralmente o ablativo. Vamos nos ater aqui a essa palavra. Geralmente, o caso que em latim representa o adjunto adverbial é o ablativo. Então, não é sempre, né? A gente vai entender melhor mais para frente quais são exatamente esses casos, mas geralmente o ablativo é o adjunto adverbial. Quer dizer que os substantivos grifados no ponto anterior, né? Sala, campo, caminho, garfo, culpa, ouro, devem, em latim, ir para o ablativo. Eles são adjuntos adverbiais e geralmente eles vão para o ablativo. Nesses casos, eles irão, sim, para o ablativo. Ponto 28. Vimos no ponto 14 a maneira prática de traduzir o genitivo, né, que é aquela questão de que o genitivo vem entre vírgulas. E no ponto 23, o genitivo vem ali precedido da preposição de, né, não entre vírgulas. Entre vírgulas é o vocativo. E no número 23, nós aprendemos como reconhecer o dativo, né? Então, nós temos aqui as preposições do dativo, né? O a, o para, etc. E o ablativo?
Bom, esse caso tem mais aplicações, pois se presta para traduzir grande parte das muitas espécies de adjuntos adverbiais. Não é possível dar-lhe uma correspondência exata em português, mas, para a norma geral, adota-se a preposição por, pelo, pela, pelos, pelas, para traduzir o ablativo e vice-versa. Quando numa frase portuguesa uma palavra vem antecedida dessa preposição, traduz-se em latim pelo ablativo. Então não há uma norma geral, não é tão simples quanto as outras, né? Mas a gente vai aprender. E o acusativo? Vamos lá. O sexto e último caso latino é o acusativo. Esse é mais simples porque, como vimos na lição 3, o que é objeto direto, o Napoleão diz aqui que o objeto direto traduz-se em latim pelo acusativo. Então, ou seja, o acusativo em latim simplesmente é o objeto direto. Basta encontrar o objeto direto, você vai encontrar o acusativo na oração. Temos aqui, então, aquele quadrinho, né, que eu fiz separadamente aqui. Eu vou mudar porque eu acho que está mais fácil de ver aqui no meu. Esse quadro dos casos e das suas funções. Então, nós vimos já o nominativo, que é o sujeito da oração, o vocativo, que representa um apelo chamado, e vem entre vírgulas, o genitivo, que é o adjunto nominal restritivo, e normalmente vem precedido da preposição de, o dativo, que é o objeto indireto, e vem normalmente com as preposições a ou para, o ablativo, que são adjuntos adverbiais em geral, e vem sempre precedido por, pela, etc. E o acusativo, que é simplesmente o objeto direto que não usa preposição. Pois bem, então, temos aqui o novo questionário para a próxima semana. Esse é um pouquinho menor, com apenas 10 questões. Então, muito obrigado.